Matheus Teixeira, que nos traz inclusive uma apuração importante, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, viajou ao menos 5 vezes no avião do advogado Gustavo Severo, que defendeu o ex-governador Cláudio Castro perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Matheus Teixeira, bem-vindo. Nos explique essa história, por favor. Olá, Elisa. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Exatamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, pegou uma carona, andou de jatinho junto com o advogado Gustavo Severo em ao menos 5 oportunidades no ano passado. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo, confirmada pela CNN e dá conta de que o ministro, ele mesmo admite via nota pública que é amigo de Gustavo Severo e, segundo ele, se declara suspeito para julgar todos os casos em que Gustavo Severo aparece como parte. No caso de Cláudio Castro, Gustavo Severo defendeu o então governador do Rio de Janeiro no TRE do Rio de Janeiro, ou seja, no julgamento em segunda instância. No Tribunal Superior Eleitoral, Gustavo Severo não atuou nesse processo e o ministro Cássio Nunes Marques deu um voto a favor de Cláudio Castro. O julgamento acabou 5-2 e dos 2 votos contrários à cassação e, portanto, favoráveis ao ex-governador do Rio de Janeiro, um deles era do ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques, via nota, diz que não há qualquer irregularidade, que é um fato público, que ele é amigo de Gustavo Severo e que justamente por isso ele sempre se declara suspeito para julgar qualquer processo em que esse advogado figura como parte. O ministro Cássio Nunes Marques é do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Gustavo Severo é um dos advogados mais atuantes na seara eleitoral aqui de Brasília. Ele tem muitos processos perante o TSE, também tem processos perante o Supremo Tribunal Federal e ele é proprietário de um avião. E foi nesse avião que o ministro Cássio Nunes Marques voou pelo menos 5 vezes no ano passado, juntamente com Gustavo Severo. Gustavo Severo, como eu acabei de dizer, é um advogado aqui de Brasília respeitado, tem muitos processos relevantes e um deles foi o processo lá no Rio de Janeiro, do TRE do Rio de Janeiro, em que ele atuou contra a cassação de Cláudio Castro. A movimentação judicial como um todo não foi suficiente, porque depois aqui no Tribunal Superior Eleitoral, Cláudio Castro acabou sendo cassado com o voto contrário do ministro Cássio Nunes Marques. Elisa. Matheus Teixeira conversando com a gente ao vivo sobre esta notícia. Cássio Nunes Marques viajou em avião de advogado que defendeu Cláudio Castro, o ex-governador do Rio de Janeiro.